Você já pensou que o amor pode ser perigoso? Eu nunca fui de me apaixonar fácil. Aos 75 anos achava que meu coração já estava aposentado. Mas aí, ela apareceu. Linda, carinhosa, sorridente. Me ouviu quando ninguém mais escutava. Me olhou como se eu ainda fosse importante. E eu me entreguei. O que eu não sabia é que por trás daquele sorriso tinha uma armadilha. E que ao abrir meu coração, eu estava abrindo as portas da minha casa, da minha conta, da minha dignidade. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E perdi tudo. Se você acha que isso nunca aconteceria com você, espera para ouvir até o fim, porque essa história pode salvar alguém que ainda não caiu na mesma armadilha. Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que confia demais. Porque o amor, quando é mentira, machuca mais do que qualquer solidão. Aos 75 anos, minha rotina era simples: acordar cedo, fazer meu café, cuidar das plantas, dar uma caminhada curta e depois sentar na cadeira de balanço, para ver o tempo passar. Depois que minha esposa faleceu, fazia já quase 10 anos, eu fui me apagando devagar. Os filhos distantes, os netos crescendo, tudo seguia sem mim. Eu me sentia esquecido, invisível, um quadro pendurado na parede de uma casa vazia. Mas tudo mudou numa manhã comum de terça-feira, quando resolvi ir à feira. Eu quase nunca ia. Pedia as coisas para o vizinho trazer. Mas naquele dia, alguma coisa me impulsionou. Era como se algo me chamasse para fora de casa. Foi lá que eu vi ela, pela primeira vez. Estava comprando laranjas. Bonita. Cabelos castanhos presos num coque simples, vestido florido, sorriso leve. Parecia jovem demais para mim. Devia ter seus 40 e poucos. Mas havia algo no jeito dela olhar, no modo como conversava com o feirante, que me prendeu. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Eu sorri de volta, meio sem jeito. Não sabia mais flertar. Não sabia nem se aquilo era um flerte. Só sei que depois de pagar minhas compras, ela me alcançou na saída e puxou conversa. Disse que morava ali perto, que adorava conversar com gente mais velha porque sempre tinha histórias boas para ouvir. Me chamou de simpático, me perguntou o nome. Naquele dia, eu voltei para casa com o coração batendo como não batia há anos. Nos dias seguintes, nos encontramos mais vezes. No mercado, na padaria, até na pracinha. Ela parecia sempre aparecer. E eu, bobo, acreditava que era o destino. Ela ria das minhas piadas, ouvia minhas histórias, fazia perguntas sobre minha juventude. Me fazia sentir vivo, importante, homem. Em pouco tempo começamos a tomar café juntos. Depois almoçar. Depois ela passou a me visitar em casa. Disse que se sentia segura comigo, que adorava minha companhia. Eu comecei a acreditar que Deus tinha me dado uma nova chance de ser feliz. Mas o que eu não percebia era que ela nunca falava dela, das dores dela, da família dela. Só queria ouvir a minha vida. E sem perceber, eu contava tudo. Inclusive, o que eu tinha, onde eu guardava, meu passado no comércio, as economias que juntei, a casa que era só minha. Ela sabia de tudo. E eu não sabia de nada. No começo era só conversa e café. Depois, ela começou a trazer pequenos agrados. Um bolo de fubá que disse que fez pensando em mim. Um casaquinho de lã que disse ter comprado porque viu e lembrou de mim. E eu, bobo velho, me emocionava com cada gesto. Comecei a retribuir. No começo com gentilezas, flores do meu jardim, pão quente da padaria. Depois, com presentes. Comprei um colar simples, depois uma bolsa que ela disse ter achado linda. Ela dizia que não precisava de nada, mas seus olhos brilhavam quando recebia. Certa vez, ela comentou que estava com dificuldade de pagar uma conta de luz atrasada. Outra vez, mencionou um problema de saúde de uma tia que ela cuidava. E eu, que já estava envolvido até a alma, ofereci ajuda sem pensar. É só um empréstimo, depois a gente acerta, ela dizia. Mas nunca acertava.
As visitas aumentaram. Ela passou a ficar até tarde. Um dia, dormiu na minha casa. Foi a primeira vez que senti que não estava mais sozinho. Acordar com o cheiro dela no travesseiro, com o café já pronto, foi como voltar no tempo. Eu me sentia amado, escolhido, vivo de novo. Ela começou a falar sobre futuro. Disse que pensava em se mudar, mas que só faria isso se eu quisesse. Que não queria invadir meu espaço, que respeitava meu tempo. E eu, velho carente, disse que queria, que precisava dela, que minha casa seria mais dela do que minha se quisesse. Foi aí que ela começou a me convencer a passar algumas coisas pro nome dela. Só para facilitar as coisas caso aconteça algo com o senhor, ela dizia. Só para garantir que ninguém da sua família venha tomar o que é nosso. E eu concordei. Assinei papelada sem ler. Levei ela no cartório. Fiz procuração. Abri conta conjunta. Aos poucos, sem perceber, fui entregando tudo o que construí em 75 anos. E enquanto eu achava que estava vivendo o recomeço mais bonito da minha vida, ela já estava preparando o fim mais cruel. De um dia para o outro, ela parou de vir. Não ligava. Não mandava mensagem. Eu passava as tardes sentado na varanda, olhando o portão, esperando escutar o som leve da sandália dela na calçada. Nada. O telefone mudo, o coração apertado. Achei que algo tivesse acontecido. Liguei. Deixei recado. Fui até o apartamento que ela dizia morar. E descobri que ninguém com aquele nome morava ali. O chão sumiu dos meus pés. Tentei pensar com calma. Talvez ela tivesse viajado. Talvez estivesse doente. Mas os dias viraram semanas. E nada. Aquela mulher que me fazia café, que dormia na minha cama, que dizia me amar, tinha sumido. Fui ao banco com o coração disparado. E ali, diante da gerente, descobri o golpe. A conta conjunta estava vazia. Os investimentos resgatados. A procuração usada. Ela levou tudo. A ficha caiu de uma vez só. O colar, a bolsa, os cafés, os carinhos. Tudo fazia parte de um plano. Eu era o alvo perfeito. Velho, sozinho, carente, com um nome limpo e uma vida inteira de economias. Fui à delegacia. Contei tudo. Me olharam com pena. Disseram que casos assim eram comuns. Que provavelmente ela nem se chamava como me disse. E que recuperar o que perdi seria improvável. Voltei para casa mais leve do que entrei. Porque tudo o que eu tinha agora era o silêncio. E ele doía mais do que o golpe. Depois que a ficha caiu, eu passei a viver como um fantasma dentro da minha própria casa. Cada canto tinha o cheiro dela. O travesseiro onde ela deitava, a xícara que ela usava. Até o sabonete com aroma doce ainda descansava no banheiro como se estivesse me provocando. Era como se tudo tivesse ficado, menos ela. Comecei a definhar. Deixei de comer direito, emagreci mais de 10 quilos em poucas semanas. As roupas, que antes ela elogiava, agora pendiam soltas em mim. Minha voz ficou rouca, quase sem uso. Eu já não falava com ninguém. Os vizinhos até tentaram se aproximar, perguntar, oferecer ajuda. Mas eu recusava. Me envergonhava de ter sido tão bobo. Um velho iludido. Achava que não tinha mais direito nem de olhar nos olhos de ninguém. Passei dias trancado no quarto, as janelas fechadas, a luz apagada. Me sentia um erro ambulante. Como se a vida estivesse me dizendo que eu não era mais bem-vindo. As lembranças boas que tinha da minha falecida esposa agora se misturavam com essa dor nova, suja, fria. Em um momento mais sombrio, sentei na beira da cama com um frasco de remédio na mão. Olhei para ele por horas. Pensava se valia a pena continuar. Se alguém sentiria falta. Se aquele fim ridículo, vergonhoso, era o que me esperava. Mas foi aí que escutei. Era um som simples. A voz do meu neto no portão, chamando por mim. Eu nem sabia que ele viria. A filha da minha irmã tinha contado para ele, em segredo, o que tinha acontecido. E ele veio.
com 19 anos, mochila nas costas, me chamando com um tom de quem não sabia direito o que falar, mas que sabia que eu precisava ouvir. Abri a porta com os olhos inchados e o rosto afundado em vergonha. Ele não disse nada, só me abraçou. Um abraço longo, forte, como se dissesse: "Você ainda importa, você ainda está aqui." E foi naquele abraço que algo dentro de mim quebrou, mas para se refazer. Chorei, como nunca tinha chorado antes, pela perda, pela vergonha, pelo susto de quase ter ido, mas principalmente por ainda estar vivo, por ainda ter quem me amasse. Naquela noite, não dormi bem, mas dormi com a janela aberta, e isso, para quem passou semanas preso no escuro, já era muita coisa. Nos dias seguintes à visita do meu neto, algo começou a se mover dentro de mim. Era lento, dolorido, mas era movimento. Pela primeira vez em semanas, abri as janelas todas da casa. Deixei o sol entrar, o ar circular, os barulhos da rua voltarem a me lembrar que eu fazia parte do mundo. Meu neto ficou comigo por uns dias. Fez comida, me levou para andar na rua, me mostrou vídeos engraçados no celular. Ele não queria me curar, só queria estar ali. E isso já era o bastante. O riso dele foi me despertando. A conversa despretensiosa foi me puxando devagar de volta para a superfície. Voltei ao médico. Comecei um tratamento com um psicólogo. Me senti fraco por precisar de ajuda no começo. Mas logo entendi que fraqueza era continuar fingindo que estava tudo bem. Força mesmo era admitir que eu precisava de apoio para levantar. Aos poucos comecei a retomar meus hábitos. Voltei a cuidar das plantas, da horta nos fundos. As folhas estavam secas, quase mortas, mas bastou um pouco de água, de cuidado, e elas começaram a reviver. E eu também. Passei a sair com mais frequência. Descobri um grupo de idosos na praça que se reúne para jogar dominó, tomar chá e contar causos. No começo fui só para observar, mas logo me vi rindo das histórias, entrando nas partidas, ganhando algumas, perdendo muitas, e sentindo de novo que eu era alguém. A vergonha foi se dissolvendo. Contei para algumas pessoas o que me aconteceu, e para minha surpresa não fui julgado, fui acolhido. Descobri que não era o único, que muitos já tinham passado por algo parecido, ou até pior. E naquele grupo de vozes cansadas, encontrei consolo, amizade. Também comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo. O antes, o durante, o depois. Escrever me ajudou a organizar a bagunça aqui dentro, a dar nome aos sentimentos, a entender que a dor que eu sentia era humana. Não era burrice, não era fraqueza, era só dor, e que ela também passava. Foi nesse processo que percebi algo importante. Eu não era o mesmo homem de antes. Não era mais ingênuo, nem tão disposto a acreditar em todo mundo. Mas também não era um homem amargo. Era um homem em reconstrução. E isso já era um baita recomeço. Hoje eu olho para trás e não vejo só a dor. Vejo o aprendizado. Porque por mais que tenha sido cruel, aquela história me ensinou mais sobre mim do que qualquer livro, qualquer conselho, qualquer missa de domingo. Aprendi que a carência é uma fome, e que, como toda fome, ela faz a gente aceitar migalha, achando que é banquete. Aprendi que um olhar doce pode esconder uma intenção amarga, que o amor verdadeiro não pede senha de banco, nem título de propriedade. Aprendi também que eu sou mais forte do que pensava, que é possível recomeçar, mesmo quando o chão desaparece, que um neto com um abraço pode ser mais santo que qualquer anjo, que a vergonha passa, mas a dignidade se reconstrói. Hoje eu durmo com as janelas abertas. Ando mais devagar, mas olho nos olhos das pessoas. E quando algum vizinho, mais jovem, vem me contar que está apaixonado, eu escuto com carinho. Mas também com um pouco de cautela. Porque viver é isso. Aprender a amar de novo, mas com os olhos um pouco mais abertos. Meu dinheiro não voltou. Minha casa ainda carrega lembranças doloridas. Mas meu coração voltou para o peito. E bate firme. Não mais esperando alguém para completar.
mas para compartilhar. Com quem for verdadeiro. Com quem chegar de mansinho e não precisar levar nada, só ficar. Aos 75 eu fui enganado, mas também fui salvo. Porque no fim das contas, o amor que me reconstruiu foi o que eu voltei a sentir por mim mesmo, e esse ninguém mais me tira. Se essa história tocou o seu coração, não guarda ela só para você. Muita gente por aí ainda acredita que amor e confiança andam sempre juntos e nem imagina que o perigo pode estar disfarçado de carinho. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja se sentindo sozinho e vulnerável. Às vezes, um aviso assim pode salvar uma vida. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui, cada relato é uma forma de lembrar que a vida continua, mesmo depois das maiores quedas. Obrigado por me ouvir até o fim. E lembre-se, nunca é tarde para se reconstruir. Nunca é tarde para amar de novo, começando por você mesmo.